Bien, pues vamos al estudio que tenemos para hoy. Bem, então vamos ao estudo que temos para hoje. Hoy tenemos un estudio no apto para religiosos. Hoje nós temos um estudo que não é apto para religiosos. ¿Todos tienen hojas? Todos têm folhinha? Se llama El Diablo ya no existe. Se chama O Diabo Já Não Existe. ¿Habrá alguna otra iglesia aquí en Brasil que predique eso? Haverá alguma outra igreja aqui no Brasil que pregue isso? ¿Ah? Hein? Algunos predican salvo, siempre salvo, Alguns pregam salvo, sempre salvo, predestinación, predestinação, pero que el diablo ya no existe. mas que o diabo já não existe, Y lo vamos a ver bíblicamente. e nós vamos ver isso biblicamente. Si usted nos está escuchando por la radio, grábelo, tome notas o llámenos aquí para que se lo enviemos. Se você está escutando a nós pela rádio, grave, anote ou ligue para nós aqui para que nós te enviemos. Vamos a la primera parte. Vamos à primeira parte. Vamos a conocer cuál fue la creación y misión de Satanás. Vamos conhecer qual foi a criação e missão de Satanás. Cómo fue creado Satanás y cuál fue su misión. Como foi criado Satanás e qual foi a sua missão. Rapidito, Isaías 55. Rapidinho, Isaías 55. Tome nota o comparte con alguien al lado suyo. Anote e compartilhe com alguém do seu lado. Vamos a tocar varios versos, así que necesito que seas rápido buscando. Nós vamos tocar em vários versos, então eu necessito que você seja rápido encontrando aí. Isaías 54, verso 16. Isaías 54, verso 16. Dice así: Diz assim: Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. ¿Quién creó al asolador? Quem criou o assolador? ¿Quién creó al destruidor? Quem criou ao destruidor? ¿Quién creó a Satanás? Quem criou a Satanás? Dios. Deus. Ahora dice que lo creó para destruir. Agora, diz que ele o criou para destruir. Satanás no se creó solo. Satanás não se criou sozinho. Satanás no es creador. Satanás não é O criador. no fue creador. Ou não foi criador. Satanás fue creado. Satanás foi criado. Y Dios dice, yo he creado al destruidor para destruir. E Deus disse, eu criei o destruidor para destruir. ¿No te da reposo saber que fue Dios quien creó a Satanás? Não te dá repouso saber que foi Deus que criou a Satanás? Que Satanás no se creó solo. Que Satanás não se criou sozinho? Dios lo creó Deus o criou y le puso límites. e pôs limites a ele. Creado para destruir. Criado para destruir. Otro verso. Outro verso. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Algunos libros más adelante del Antiguo Pacto. Alguns livros mais adiante no Antigo Pacto. Usted sabe que el apóstol hizo una corrección los otros días. Você sabe que o apóstolo fez uma correção há outros dias atrás? Porque el sistema le llama a algunos profetas, Porque o sistema chama a alguns profetas, profetas mayores y profetas menores. profetas maiores e profetas menores. ¿Recuerdan eso? Isaías, Ezequiel son profetas mayores. Você se lembra disso? Isaías, Ezequiel são profetas maiores? Y Oseas y Joel son profetas menores. E Oséias, Joel são profetas menores. Son profetas menores porque escribieron menos. São profetas menores porque escreveram menos. Así lo llama el sistema. Assim o chama o sistema. Pero nuestro apóstol en el calqueo del aventador Mas o nosso apóstolo no calqueio, o aventador, o abanador, corrigiu, diciendo que eso no es correcto. dizendo que isso não é correto. Porque el hecho de que un profeta haya escrito una página y otro 68 Porque o fato de que um profeta tenha escrito uma só página e outro tenha escrito 68 no hace diferencia entre uno y otro. não faz diferença entre um e outro. Ambos son profetas. Ambos são profetas. Si yo predico una hora y Pedro predica 15 minutos, Se eu prego uma hora e Pedro prega 15 minutos, yo no soy mayor que Pedro por predicar una hora. eu não sou maior do que Pedro por pregar uma hora, O él es menor que yo por predicar 15 minutos. ou ele é menor do que eu por pregar 15 minutos. Son profetas. São profetas. Diga profetas. Diga, profetas. ¿Nos corregimos en eso? Nos corrigimos nisso, então? ¿Se corrige conmigo en eso? Você se corrige O comigo sea, el nisso? apóstol corrigió eso Ou seja, o apóstolo corrigiu isso para todas las naciones. para todas as nações. Y aquí en Brasil corregimos eso. E aqui no Brasil corrigimos isso. Los pastores
corregimos eso. Os pastores, nós corrigimos isso. No hay tal cosa de profeta mayor y menor. Não Profeta. não há tal coisa de profeta maior e menor. Profeta. Dice Ezequiel 28, 14 y 15. Diz Ezequiel 28, 14 e 15. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Mire para acá. Olhe para cá. ¿Quién creó a Satanás? Quem criou a Satanás? ¿Cómo lo creó? Como ele o criou? Perfecto. Perfeito. Hasta Até que se halló en él maldad. que se achou nele maldade. Ahora, ¿quién creó a Satanás? Agora, quem criou a Satanás? Dice que fue creado para destruir. Diz que foi criado para destruir. Fue creado perfecto en todos sus caminos. Foi criado perfeito em todos os seus caminhos. Pero Mas se halló en él maldad. se encontrou nele maldade. ¿Será que se escapó eso de Dios? Será que isso se escapou de Deus? ¿Será que esa maldad lo creó Satanás? Será que essa maldade foi criada por Satanás? ¿O fue Dios mismo que creó a Satanás para ese propósito? Ou foi Deus mesmo quem criou a Satanás para esse propósito? ¿Aló? Alô? ¿Quién creó la paz Quem criou a paz y la adversidad? e a adversidade? ¿Quién será aquel que diga que de la boca del Altísimo Quem será aquele que diga que da boca do Altíssimo no sale lo bueno y lo malo? não sai o bom e o mal? Dios creó la paz y creó la adversidad. Deus criou a paz e criou a adversidade. Creó la luz Criou a luz y creó las e tinieblas. criou as trevas. Entonces, esa maldad que fue hallada en Satanás, Então, essa maldade que foi achada em Satanás, eso fue un propósito de Dios. isso foi um propósito de Deus. Porque Satanás no se pudo crear solo. Porque Satanás não pôde se criar sozinho. Si Dios crea un ser para un propósito, Se Deus cria um ser para um propósito, va a ser como Dios lo dice. vai ser como Deus disse. No puede cambiar. Não pode mudar. Porque hay un solo creador, Porque há um só Criador, que es Dios. que é Deus. ¿Te recibe eso? Você recebe isso. Quiere decir que Satanás fue creado por Dios perfecto hasta que se halló en él maldad. Quer dizer que Satanás foi criado por Deus perfeito até que se encontrou nele maldade. Ahora, Dios creó a Satanás y profetizó que iba a ser destruido. Agora, Deus criou a Satanás e profetizou que ele iria ser destruído. En otras palabras, Satanás no iba a ser eterno. Em outras palavras, Satanás não iria ser eterno. Vamos a ver algunas profecías del antiguo pacto. Vamos ver algumas profecias do Antigo Pacto. Génesis capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vamos allá, primer libro de la Biblia. Vamos lá no primeiro livro da Bíblia. Mira cómo dice el verso 15. Veja como diz o verso 15. Dios hablando a Satanás. Deus falando a Satanás. O más bien hablando a la mujer, Ou melhor, diga, falando à mulher, pero mencionando a Satanás. mas mencionando a Satanás. En el verso 14 el Señor le habla a la serpiente. No verso 14, o Senhor fala para a serpente. Y en el verso 15 le habla a Satanás. E no verso 15, Perdón, le habla a la mujer de Satanás. ele fala para a mulher acerca de Satanás. Dice el verso 15. E diz o verso 15: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Yo quiero corregir eso. Eu quero corrigir isso. Quiere decir que él le habló a Satanás. Quer dizer que ele falou a Satanás. Otra vez. Outra vez. E porei inimizade entre Entre ti ti e a mulher. Entre ti es Satanás. Entre ti é Satanás. Dice así. Diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Naturalmente, de acuerdo a otros estudios que hemos hecho, Naturalmente, de acordo com outros estudos que já fizemos, hay que entender que Satanás se manifestó a través de Adán. tem que entender que Satanás se manifestou através de Adão. Satanás necesitó un cuerpo para traer el pecado. Satanás precisou de um corpo para trazer o pecado. Así como Dios precisó de un cuerpo para traer la gracia, llamado Jesús.
Assim como Deus precisou de um corpo para trazer a graça, chamado Jesus, también Satanás usó un cuerpo para traer el pecado. também Satanás usou um corpo para trazer o pecado. Y ese primer cuerpo se llamó Adán. E esse primeiro corpo se chamou Adão. Por eso es que por Eva vino la simiente de Dios Por isso é que por Eva veio a semente de Deus y por Adán la simiente de Satanás. e por Adão a semente de Satanás. Por eso es que Abel era hijo de Dios Por isso é que Abel era filho de Deus a través de Eva através de Eva y Caín era hijo del diablo, e Caim era filho do diabo, hijo de Adán, filho de Adão, hijo del diablo, filho do diabo, hijo de Adán. filho de Adão. Entonces, las dos simientes salieron de esa primera pareja. E então as duas sementes saíram desse primeiro casal. Entonces, desde el verso 15, Dios está anunciando la destrucción de Satanás. E então, a partir do verso 15, Deus já está anunciando a destruição de Satanás. Dice que de la simiente de la mujer Diz que da semente da mulher saldría alguien que herirá en la cabeza. sairia alguém que lhe feriria a cabeça. Eso es destrucción mortal. Isso é destruição mortal. Desde ahí se profetizó que Satanás iba a ser destruido. Desde ali se profetizou que Satanás iria ser destruído. Abba, Padre. Abba, Pai. Desde el principio se anunció eso. Desde o princípio se anunciou isso. Eso estaba preparado por Dios. Isso estava preparado por Deus. La gente se asusta. Ay, que el diablo, que el diablo. As pessoas se assustam. Ai, que diabo, que diabo. Si Dios lo creó para un propósito Se Deus o criou para um y propósito le puso límites e lhe pôs limites. y desde el principio anunció que iba a ser destruido. E desde o princípio anunciou que iria ser destruído. Otro verso del Antiguo Pacto. Outro verso do Antigo Pacto. Isaías 27, Isaías 27, verso 1. verso 1. Otro profeta que anuncia Outro profeta que anuncia la destrucción de Satanás. a destruição de Satanás. Verso 1 dice así. Verso 1 diz assim: Naquele dia, ¿Cuándo? quando? No en el tiempo de los profetas. Não no tempo dos profetas. En aquel día. Naquele dia. Diga, en aquel día. Diga, naquele dia. Futuro. Futuro. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. ¿Cuándo iba a ser eso? Quando iria ser isso? En aquel día. Naquele dia. Quiere decir que Génesis anunció que iba a ser muerto por la cabeza. Quer dizer que lá em Gênesis anunciou que iria ser morto pela cabeça. Te herirá en la cabeza. Te ferirão na cabeça. Isaías dice que matará al dragón que está en el mar. Isaías disse que matará ao dragão que está no mar, Al leviatán. ao Leviatã, A la serpiente à tortuosa. serpente tortuosa. En aquel día. Naquele dia, Futuro. futuro. Vamos a ver otro verso. Vamos ver outro verso. Ezequiel. Ezequiel, Otro profeta. outro profeta. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Estos versos usted debe conocerlos de memoria. Esse verso você deve conhecê-los de memória. Si alguien le pregunta, ¿dónde dice que Satanás iba a ser destruido? Se alguém te perguntar onde diz que Satanás iria ser destruído, Pues tú tienes que conocer estos versos. então você tem que conhecer estes versos. Ezequiel 28, Ezequiel 28, Isaías 14, Isaías 14, Génesis 3, Gênesis 3, Isaías 27. Isaías 27. Mira cómo dice Ezequiel 28, 19. Veja como diz Ezequiel 28, 19. Bueno, vamos a comenzar en el verso 14. Bem, vamos começar a partir do verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus,
para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. ¿Aló? Alô? Ahí no estamos torciendo la escritura. Aí nós não estamos torcendo as escrituras. El contexto de ese verso O contexto desse verso está hablando del querubín protector, está falando do querubim protetor, de Lucifer, de Lúcifer, el ángel que fue creado perfecto. o anjo que foi criado perfeito. Dice que para siempre dejarás de ser. Diz que para sempre deixará de ser. ¿Para cuánto tiempo dejará de ser? Para quanto tempo deixará de ser? Para siempre. Para sempre. Quiere decir que los profetas concordaron. Quer dizer que os profetas concordaram. Génesis dice, te herirá en la cabeza. Gênesis disse, te ferirá na cabeça. Isaías dice que matará al dragón que está en el mar. Isaías disse que matará o dragão que está no mar, A la serpiente a tortuosa. serpente tortuosa. Y Ezequiel dice, para siempre dejará de ser. E Ezequiel disse, para sempre deixará de ser. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo de lo que dijo el profeta? Agora, quantos estão de acordo com o que disse o profeta? Eso no es mentira, eso fue escrito. Isso não é mentira, isso foi escrito. Yo creo que las iglesias que nos escuchan en esta noche por la radio Eu creio que as igrejas que estão nos escutando nesta noite pela rádio y los pastores que nos escuchan, e os pastores que nos escutam, todos concuerdan que esto es cierto. todos concordam que isto é certo. Los profetas profetizaron de la destrucción de Satanás. Os profetas profetizaram da destruição de Satanás. La confusión está A confusão está en saber cuándo fue esa destrucción. em saber quando foi esta destruição. Porque algunos dicen que será Alguns dizem que será destruido. destruído. Pero la Biblia dice que ya fue destruido. Mas a Bíblia diz que já foi destruído. Vamos a verlo bíblicamente. Vamos ver isso biblicamente? Mira las palabras de Jesús. Veja as palavras de Jesus. Jesús anuncia la destrucción de Satanás. Jesus anuncia a destruição de Satanás. Juan capítulo 12. João, capítulo 12. Ahora estamos en la historia. Agora estamos na história. Aprenda a dividir la Biblia. Aprenda a dividir a Bíblia. Antiguo pacto, Antigo pacto, historia. história. Historia es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. História é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. En esos libros está la historia de Jesús Nesses livros estão a história de Jesus y la historia de los apóstoles. e a história dos apóstolos. Entonces Jesús anuncia esto. Então Jesus anuncia isto. Mira, Juan 12:31. Veja, João 12:31. Mira lo que Jesús dice. Veja o que Jesus disse. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Atiende bien. Preste atenção. Los profetas profetizaron de una destrucción que venía. Os profetas profetizaram de uma destruição que viria. En aquel día, Naquele dia, los profetas profetizaron. os profetas profetizaram. ¿Qué es un profeta? O que é um Es profeta? del antiguo pacto. Do antigo pacto. Que anuncia algo que va a llegar. Que anunciava algo que iria chegar. No había llegado. Não havia chegado. Por eso él dijo, en aquel día Por isso ele disse, naquele dia, dejarás de ser. deixarás de ser. Pues Jesús dice, Pois Jesus disse, ahora agora, el príncipe o príncipe de este mundo deste mundo será echado fuera. será lançado fora. Quiere decir que Jesús Quer dizer que Jesus se está cumpliendo en él lo que se profetizó. está se cumprindo nele o que foi profetizado. Ahora, Agora. mira el verso 31. Veja o verso 21. Verso 31. 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesús está hablando antes de la muerte. Jesus está falando antes da morte. Cuando él dice ahora será, Quando ele diz agora será, él está hablando justo antes de cuando será, ele está falando justamente antes de quando será, de cuando será la destrucción. de quando seria a destruição. Ahora será. Agora será. Quiere decir que era en el tiempo de Jesús. Quer dizer que era no tempo de Jesus. Mira otro verso. Veja outro verso. Capítulo 16 de Juan. Capítulo 16 de João, Verso 11. verso 11. E do juízo, porque já
o príncipe deste mundo está julgado. Vamos a leerlo desde el 8 para que usted vea el contexto. Vamos ler desde o 8 para que você leia o contexto. Jesús está anunciando cuando venga el Espíritu de verdad. Jesus está anunciando de que quando viesse o Espírito da verdade, Él dice, cuando venga el Espíritu de verdad, ele disse, quando vier o Espírito da verdade, convencerá de esto. convencerá disto. Verso 8. Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quiere decir que Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Quer dizer que Jesus disse que quando viesse o Espírito de verdade, el Espíritu de verdad llegó en el tiempo de Jesús, o Espírito da verdade chegou no tempo de Jesus, antes de la cruz antes da cruz, o después de la cruz. ou depois da cruz? Después de la cruz. Depois da cruz. Ahora Jesús dijo, Agora, Jesus disse, cuando venga el Espíritu de verdad, quando vier o Espírito da verdade, Él va a convencer ele vai convencer que el príncipe ya fue juzgado. que o príncipe já foi julgado. No es que va a ser juzgado. Não é que vai ser julgado. Cuando venga el Espíritu de verdad, Quando vier o Espírito da verdade, convencerá al mundo convencerá o mundo de juicio de juízo, por cuanto el príncipe ya fue juzgado, porquanto o príncipe já foi julgado, ya fue destruido, já foi destruído, ya fue echado já fuera. foi lançado fora. ¿Me está entendiendo, iglesia? Está me entendendo, igreja? Por eso es que Jesús fue a echar fuera un demonio. Por isso é que Jesus foi expulsar demônio. Dice la historia que había el endemoniado Gadareno. Diz a história que havia o endemoniado gadareno. Y Jesús fue a echar fuera ese demonio. E Jesus foi expulsar esse demônio. Eso fue en el tiempo de Jesús. Isso foi no tempo de Jesus. Hay ministerios de hoy que quieren imitar a Jesús en los días de su carne. Há ministérios de hoje que querem imitar a Jesus nos dias de sua carne. Como Jesús echó fuera demonios, Como Jesus expulsou demônios, pues entonces nosotros queremos echar fuera demonios. então nós também queremos expulsar demônios. Pero ellos no saben Mas eles não que sabem Jesús dijo que Jesus disse que cuando viniera el Espíritu de verdad, que quando viesse o Espírito da verdade, convencería a la iglesia convenceria a igreja de que el diablo ya fue juzgado. de que o diabo já foi julgado. Entonces no hay que echar fuera demonios, Então não há que expulsar diabo, porque demônio, ya fue echado fuera. porque já foi lançado fora. Diga, ya fue echado fuera. Diga, já foi lançado fora. Ya fue destruido. Já foi destruído. Ya dejó de ser. Já deixou de ser. Cuando Jesús fue a echar fuera el demonio, Quando Jesus foi expulsar o demônio habló. o demônio falou. ¿Cuántos creen que en el tiempo de Jesús hubo mucha manifestación demoníaca? Quantos creem que no tempo de Jesus houve muitas manifestações demoníacas? Más que en cualquier otro tiempo de la historia. Mais do que qualquer outro tempo da história. ¿Por qué? Por quê? Porque era el tiempo cercano a la destrucción. Porque era o tempo próximo de destruição. ¿Sabe lo que le dijo el demonio a Jesús? Sabe o que o demônio disse a Jesus? ¿Por qué vienes a destruirnos antes de tiempo? Por que vens tu destruir-nos antes do tempo? Diga antes de tiempo. Diga, antes do tempo. Quiere decir que el demonio sabía que venía destrucción. Quer dizer que o demônio sabia que viria Y destruição. los pastores hoy no saben que ya fue destruido. E os pastores hoje não sabem que ele já foi destruído. Y el propio demonio ya sabía que iba a ser destruido. E o próprio demônio já sabia que iria ser destruído. Lo único que le dijo, mira, O único que ele disse foi, olha, faltan 2 semanas. faltam 2 semanas. ¿Por qué vienes antes de tiempo? Porque você vem antes do tempo. ¿Me estás entendiendo? Está me entendendo? Si tú tienes la mente de Cristo, Se você tem a mente de Cristo, a menos que tú no tengas el Espíritu de Cristo, a menos que você não tenha o Espírito de Cristo, pero si tú tienes el Espíritu de Cristo, mas se você tem o Espírito de y Cristo, yo te estoy leyendo la Biblia, e eu estou te lendo a Bíblia, el Espíritu tiene que dar testimonio a tu espíritu de que esta es la verdad. o Espírito tem que dar testemunho ao teu Espírito de que esta é a verdade. Si a ti no te gusta esto que estamos hablando, Se você não gosta disso que nós estamos falando, entonces hay algo malo. então há algo errado aí.
¿Tú sabes lo que dice el sistema de nosotros? Você sabe o que o sistema diz de nós? Creciendo en gracia dice que el diablo fue destruido. Crescendo em graça diz que o diabo foi destruído. Y eso es un engaño de Satanás E isso é um engano de Satanás. para que crean que fue destruido. Para que creia que foi destruído. Eso no es ningún engaño de Satanás. Isso não é nenhum engano de Te Satanás. estoy leyendo profecías de que iba a ser destruido. Eu estou lendo para você profecias de que ele iria ser destruído. Y Jesús dijo, ahora E Jesus disse, agora el príncipe será echado fuera. o príncipe será lançado fora. Y después dijo, E depois disse, cuando venga el Espíritu de verdad, quando vier o Espírito da verdade, convencerá convencerá de que ya fue juzgado. de que já foi julgado. Diga, ya fue juzgado. Diga, já foi julgado. Ahora vamos al Evangelio. Agora vamos ao Evangelho. Vamos ahora después de la cruz. Vamos agora depois da cruz. Vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos ver o que disse Paulo. Hebreos capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Dice así. Diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. ¿Aquel que qué? Aquele que o quê? ¿Qué significa tenía? O que significa tinha? Que ya no lo tiene. Que já não tem. ¿Y por qué no lo tiene? E por que ele não tem? Porque fue destruido. Porque foi destruído. Si no hubiera sido destruido, Se não tivesse sido destruído, tuviera el imperio. ele teria o império. Pero ¿por qué no lo tiene? Mas por que ele não tem? Porque fue destruido. Porque foi destruído. ¿Cuándo? Quando? En la muerte de Cristo. Na morte de Cristo. Pero eso fue profetizado por los profetas. Mas isso foi profetizado pelos profetas. Génesis dice, Gênesis disse, tu simiente, a tua semente, hablando de la simiente de la mujer, falando da semente da mulher, refiriéndose a Cristo, se referindo a Cristo, tu simiente te herirá en la cabeza. tua semente te ferirá na cabeça. Y Pablo dice, E Paulo disse, por medio de la muerte, por meio da morte, aniquiló. aniquilou. ¿Sabes cómo lo aniquiló? Sabe como ele aniquilou? Como Satanás se encarnó en Adán Como Satanás se encarnou em Adão para destruir a Satanás, para destruir a Satanás, había que encarnarse también. teria que se encarnar também. El pecado de Satanás entró por un hombre, Adán. O pecado de Satanás entrou por um homem, Adão. Y ese pecado pasó a todos los hombres. E esse pecado passou a todos os Y homens. todos fueron destituidos de la gloria de Dios. E todos foram destituídos da glória de Deus. Pues de la misma manera. Pois da mesma maneira. Diga de la misma manera. Diga da mesma maneira. ¿Qué significa de la misma O manera? que significa da mesma maneira? Pues que si el original fue encarnado, Pois se o original foi encarnado, si el primer Adán fue encarnado, se o primeiro Adão foi encarnado, pues el segundo tenía que ser de la misma manera. e então o segundo teria que ser da mesma maneira. Encarnado. Encarnado. Si Satanás se metió en Adán, Se Satanás se meteu em Adão, entonces Dios tenía que encarnar en otro então Deus teria que encarnar em outro para sacar el pecado. para tirar o pecado. Por eso el Evangelio dice Por isso o Evangelho diz que Dios fue manifestado en carne. que Deus foi manifestado em carne. Y el hijo que tuvo María E o filho que teve Maria era Dios encarnado. era Deus encarnado. Tienes que entender misterio. Você tem que entender mistérios. Y la única manera de destruir a Satanás E a única maneira de destruir a Satanás era muriendo. era morrendo. Dios tuvo que morir, Deus teve que morrer, pero Dios no muere. mas Deus não morre. Qué lío, qué problema. Que problema. Dios tuvo que destruir la muerte con la muerte, Deus teve que destruir a morte com a morte, pero Dios no muere. mas Deus não morre.
Porque Dios es espíritu. Porque Deus é espírito. Dios es eterno. Deus é eterno. Entonces, como Él no muere, Então, como ele não morre, se buscó un cuerpo físico que muriera. ele procurou para ele um corpo físico que morresse. Y se metió en un cuerpo judío E entrou em um corpo judeu llamado Jesús. chamado Jesus. Y cuando Jesús murió, E quando Jesus morreu, eso dice Pablo, isso diz Paulo, que por medio de la muerte, que por meio da morte, ¿qué hizo? o que ele fez? Aniquiló. Aniquilou. ¿Qué significa aniquiló? O que significa aniquilou? Que se quedó vivo, Não? Que ficou vivo? que se quedó en pie Satanás, Que continuou em pé, Satanás? que quedó herido y está moviéndose. E que ele ficou vivo e está se mexendo? ¿Qué significa aniquiló? O que significa aniquilou? Dejó de ser, Deixou de ser. fue destruido. Foi destruído? Te voy a decir una cosa, Brasil. Eu vou te dizer uma coisa, Brasil. Yo llevo tiempo viendo la televisión Eu já levo um tempo assistindo a y televisão. aquí hay muchos programas religiosos que te hablan de Satanás. E aqui há muitos programas religiosos que te falam de Satanás. Por la radio, por televisión. Pela rádio ou pela televisão. Oye bien lo que te digo. Escute bem o que eu estou te falando. Si tú oyes un predicador Se você ouve um pregador que te está atemorizando con Satanás, que está te atemorizando com Satanás, está antes de la cruz. está antes da cruz. Él no está dándole validez a la sangre de Cristo. Ele não está dando validade ao sangue de Cristo. El pueblo está siendo engañado, iglesia. O povo está sendo enganado, igreja. El diablo ya fue destruido. O diabo já foi destruído. No es que va a ser destruido, Não é que vai ser destruído. es que ya fue destruido por medio de su muerte. É que já foi destruído por meio de sua morte. Pastor, es que yo sentí, es que yo vi, es que yo soñé. Pastor, é que eu senti, é que eu vi, é que eu sonhei. Entonces tú vas a dejar que los sentimientos de la carne invaliden la verdad del Evangelio. Então você vai deixar que o sentimento da carne invalide a verdade do Evangelho? Aunque tú veas una culebra, Ainda que você veja uma cobra, aunque tú sientas que se te paren los pelos, ainda que você sinta que te arrepiem os que se pelos, estremezca tu cuerpo, que se estremeça o teu corpo, la verdad del Evangelio a verdade do Evangelho dice que el diablo fue destruido. diz que o diabo foi destruído. Abba, Pai. ¡Abba, Padre! Abba, Pai. Honre la sangre de Jesucristo. Honre o sangue de Jesus No Cristo. pisotee la sangre de Não Jesucristo. pisoteie o sangue de Jesus No Cristo. haga afrenta al Espíritu de Não gracia. faça afronta ao Espírito da graça. Respete a Jesucristo. Respeite Jesus Cristo. Alô. ¡Abba, Pai! Abba, Pai. Si usted nos está escuchando por la radio Se você está nos escutando pelo rádio y usted es un pastor o un evangelista, e você é um pastor, um evangelista, yo te amonesto en esta noche. eu te admoesto nesta noite. Respete el decreto de Dios. Respeite o decreto de Deus. Honre la sangre de Jesucristo. Honre o sangue de Jesus Cristo. ¿Sabe lo que pasa el que no respeta esto? Sabe o que acontece com aquele que não respeita isso? Dios le envía un espíritu de confusión. Deus lhe envia um espírito de confusão. El diablo no envía espíritu de confusión. O diabo não envia espírito de confusão. Dios lo envía. Deus envia. Dios envía un angelito de esos traviesos. Deus envia um anjinho desses travessos Mira, y le dice, vete a esa iglesia que no están respetando mi decreto. e diz a ele, olha, vai lá naquela igreja que não estão respeitando o meu decreto. Y vete a confundir. E vai lá e confunde. Pastor, pero yo vi que el paralítico se levantó. Pastor, mas eu vi que o paralítico se levantou. Yo vi que el pie se le estiró. Eu vi que o pé cresceu. El ciego vio. O El ciego vio. cego viu. Y eso es Dios. E isso é Deus. Eso no es Satanás. Isso não é Satanás. Dios hace milagros, Deus faz milagres, pero te confunde después. mas te confunde depois. Porque te sanó el cuerpo, Porque te curou o corpo, pero acá arriba te quedaste confundido. mas aqui em cima você ficou confundido. Sigues peleando con Satanás. Você segue lutando com Satanás. Oye, yo recibo Olha, eu recebo que Brasil entero. que o Brasil inteiro... ¿Tú te imaginas que un día, Você imagina que um dia, por la televisión, pela televisão, para todo Brasil, para todo o Brasil, se explique eso con Biblia ahí, se explique isso com Bíblia
y los brasileiros entiendan e os brasileiros entendam que el diablo ya fue que o destruido. diabo já foi destruído. ¡Ay, Padre! ¡Gloria! Ah, papai. Yo recibo eso. Assim é. Yo creo que fue Pedro que me habló los otros días. Eu creio que foi Pedro que me falou no outro dia. Que hubo un espiritista Que um espírita, que le dijeron que el diablo fue destruido. que disseram a ele que o diabo foi destruído. Y el espiritista le dijo, E o espírita disse para a pessoa: eso es verdad. Isso é verdade. El espiritista le dijo, el diablo fue destruido. O espírita disse: o diabo foi destruído. Y los cabezones religiosos de hoy E os cabeça dura religiosos de hoje no respetan la verdad del não evangelio. respeitam a verdade de Deus, do Evangelho. Oye, yo no estoy enojado, Olha, eu não estou enojado. lo Não. que tengo es un celo encima O que eu tenho é um zelo em mim que me consume. que me consome. Pero yo amo la iglesia de Jesucristo. Mas eu amo a igreja de Jesus Cristo. La amo tanto que la quiero librar de esa esclavitud. Eu a amo tanto que quero livrá-la dessa escravidão. Pero lo que yo hablo parece locura, Mas o que eu falo parece loucura. porque la locura es lo único que salva al creyente. Porque a loucura é a única coisa que salva o crente. Salvando a los creyentes por la locura de la predicación. Salvando os crentes pela loucura da pregação. Diga, el diablo fue destruido. Diga, o diabo foi destruído. Oye, tú le enseñas eso a un niño desde pequeño. Olha, você ensina isso a uma criancinha desde pequena. Lo salvaste, lo sanaste para toda la vida. Você o salvou e o curou para toda a vida. ¿Quién puede engañar a un niño que sepa que el diablo fue destruido? Quem pode enganar uma criança que saiba que o diabo já foi destruído? Miren, los niños míos cuando eran pequeños, Veja, meus filhos quando eram pequenos, ellos son niños todavía, eles são crianças ainda, pero son más grandes. mas são maiores. Cuando eran menos grandes, Quando eram menos grandes, yo no le impedía que vieran películas de terror y de dragones y cosas. eu não impedia eles que eles vissem filmes de terror, de dragões e de coisas. Porque si yo le prohíbo verlo, Porque se eu proíbo ver, le despierto en ellos las pasiones de curiosidad eu desperto neles a paixão da curiosidade y del miedo. e do medo. Yo lo dejaba, Então eu deixava. pero yo me sentaba con ellos a verlo. Mas eu me sentava com eles para ver. Y yo le decía, eso es mentira. E eu dizia para eles: isso é mentira. El diablo ya fue O destruido. diabo já foi destruído. Y ellos dormían tranquilos E eles dormiam tranquilos y veían películas de terror. e viam filmes de terror. El exorcista. O Exorcista. Y después apagaban el televisor. E depois desligavam a televisão. Buenas noches, papá. Boa noite, papai. ¿Cuántos vieron el exorcista? Quantos viram o Exorcista? ¿Verdad que tú no dormiste? Verdade que você não dormiu? Diga, el diablo fue destruido. Diga, o diabo foi destruído. Colosenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 13. verso 13. Mira cómo dice Pablo. Veja como Paulo diz. Este es el evangelio. Este é o Evangelho. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dice que nos va a librar de la potestad de las tinieblas. Disse que vai nos livrar da potestade das trevas, Que ya nos libró. que já nos livrou. ¿Cuándo nos libró? Quando nos livrou? Cuando destruyó al diablo. Quando destruiu o diabo. Lo que pasa es que tú no lo sabías. O que acontece é que você não sabia. Y Dios usó un apóstol para enseñarte esta verdad. E Deus usou um apóstolo para te ensinar esta verdade. Y aunque el diablo ya fue destruido, E ainda que o diabo já tenha sido destruído, 2000 años después tú todavía estabas peleando con el diablo. 2000 anos depois você ainda estava lutando com o diabo. Y entonces Dios usó a nuestro apóstol para decirnos que ya fuimos librados de Satanás. Então Deus usou nosso apóstolo para nos dizer que já fomos livrados de Satanás. Mira el capítulo 2, verso 15. Veja o capítulo 2, verso 15. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. ¿Los exhibirá públicamente? Os exibirá publicamente?
o los exhibió, ou os exibiu, o los despojó. ou os despojou. Diga públicamente. Diga publicamente. En la cruz. Na cruz. Eso fue un acto público. Isso foi um ato público. Pero los cristianos de hoy no lo entienden. Mas os cristãos de hoje não entendem. Pero tú lo entiendes. Mas você entende. Despojando públicamente. Despojando publicamente. ¿Sabes que el libro de Apocalipsis Você sabe que o livro de Apocalipse habla de una destrucción futura? fala de uma destruição futura. Por eso es que la iglesia se confunde. Por isso é que a igreja se confunde. Pero el fundamento de la iglesia Mas o fundamento da igreja lo puso Pablo. foi posto por Paulo. Aló, Alô? no por Juan. Não por João. Mira, mira. Olha, olha. ¿Quién puso el fundamento? Quem pôs o fundamento? Él dijo, Ele disse: yo como perito arquitecto eu, como perito arquiteto, puse el fundamento. pus o fundamento. Diga, Pablo puso el fundamento. Diga, Paulo pôs o fundamento. Entonces no vayas a donde Juan a buscar el fundamento. Então não vá lá para João procurar o fundamento, Porque quien puso el fundamento fue Pablo. porque quem pôs o fundamento foi Paulo. Y el fundamento dice E o fundamento diz que el diablo ya fue que destruido. o diabo já foi destruído. Es que yo vi una película, pastor. Pastor, é que eu vi um filme, Es que yo vi la televisión. é que eu vi na televisão, Es que yo vi un pastor. é que eu vi um pastor, Yo vi un hermano que se revolcó por el piso. eu vi um irmão que saiu se arrastando pelo chão. Una vez yo estaba en una iglesia, Uma vez eu estava numa igreja, una sinagoga, uma sinagoga, y había una señora que se estaba moviendo. e havia uma senhora que estava se mexendo, La gente pensó que estaba endemoniada. e as pessoas pensavam que ela estava endemoniada. Y yo me acerqué E eu me aproximei y yo le dije, el diablo fue destruido. e eu disse para ela: o diabo foi destruído. Y se le quitó. E saiu, Se le quitó, se tranquilizó. se tranquilizou. É, sim. Porque es que la carne contiene hechicería. É porque que a carne contém feitiçaria. Y ella estaba embrujada. E ela estava enfeitiçada. Ella iba a una iglesia, a una sinagoga, Ela ia a uma igreja, a uma sinagoga, que cuando el pastor predicaba, e quando o pastor pregava, la gente, los demonios as pessoas, os demônios salían. saíam. Entonces eso es lo que ella había visto. Então era isso que ela havia visto. Ese fue el patrón que ella vio. Esse foi o padrão que ela viu. Ella tuvo problemas Então ela teve problema y pensó que era un demonio. e pensou que era um demônio. Pastor, es que yo estaba en la cocina sozinha Pastor, é que eu estava na cozinha sozinho. y yo sentí que me pasó algo por detrás. E eu senti que passou algo atrás de mim. Pues eso fue un ángel. É, foi um anjo? ¿Por qué tiene que ser un demonio? Por que tem que ser um demônio? Un ángel. Um anjo. Diga, fue un ángel. Diga, foi um anjo. Ahora, Agora, vamos a la última parte. vamos à última parte. Notas finales. Notas finais. Todavía estamos en el aire. Ainda estamos no ar, não? Me informa que estamos en el aire todavía. Estão me informando que estamos no ar ainda. Primera carta a los Corintios, Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 10, verso 13. verso 13. Pon mucha atención a lo que vamos a leer. Preste muita atenção ao que nós vamos ler. Dice así: Diz assim: Não veio sobre vós tentação que não fosse humana. espérate. Peraí. Las tentaciones son ¿qué? As tentações são o quê? Demoníacas. Demoníacas. Dice, no hay tentación que no sea humana. Diz, não há tentação que não seja humana. Quiere decir que toda tentación es humana. Quer dizer que toda tentação é humana. No hay tentación que no sea humana. Não há tentação que não seja humana. Ay, pastor, es que un ángel de adulterio me engañó y adulteré. Pastor, é que um anjo de adultério me enganou, aí eu adulterei. Un ángel
de robo me engañó y robé. Anjo de roubo me enganou e eu roubei. No hay tentación que no sea humana. Não há tentação que não seja humana. Vamos a leerlo otra vez. Vamos ler outra vez. Verso 13. Verso 13. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Quiere decir que toda tentación es humana. Quer dizer que toda tentação é humana? ¿Sí o no? Sim ou não? ¿O es que viene un espíritu de afuera y de afuera te tienta? Ou é que vem um espírito de fora e ele de fora te tenta? No. Não. La tentación es que A tentação é o quê? humana. Humana. Proviene de las obras de la carne. Provém das obras da En carne. tu carne hay fornicación, hechicería, brujería, todo lo malo está en tu carne. Em toda tua carne há fornicação, bruxaria, feitiçaria, tudo de mal está na tua carne. Todo lo malo que a ti no te gusta del vecino está en ti. Tudo aquilo de mal que você não gosta do teu vizinho está em você mesmo. Todo lo que a ti no te gusta Tudo que você não gosta está en ti. está em você. Por eso es que no hay tentación que no sea humana. Por isso é que não há tentação que não seja humana. Tú no necesitas al diablo Você não precisa do diabo para ser malo. para fazer mal. Tú eres malo en carne. Você é mal em carne. Tú sabes cómo tú eres en espíritu. Você sabe como você é em espírito? Como Dios. Como Deus. Un espíritu con Él. Um espírito com Ele. Pues en carne somos como el diablo. Pois em carne somos como o diabo. Tú te has visto cuando tú estás en carne. Você já se viu quando você está em carne? Tú te has visto en carne, ¿verdad? Você já se viu em carne, No te verdade? gusta, ¿verdad? No te gusta. Você não gosta, né? Não gosta. Esa es la carne. Essa é a carne. No hace falta ningún demonio ni Satanás. Con eso es suficiente. Não faz falta nenhum demônio, Satanás. Com isso já é suficiente. Con eso destruyes un pueblo completo. Com isso você destrui um povo completo. Ahora, Uma cidade. mira primero a los Corintios y dejamos a Efesios para el final. Agora vamos ver primeiro aos Coríntios e vamos deixar Efésios para o final. 2 versículos más. 2 versículos mais. Primera a los Corintios 9, Primeiro aos Coríntios 9, verso 26, verso 25 al 27. do verso 25 ao 27. Dice así: Diz assim: E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. mucha atención ahora. Preste atenção agora. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. ¿Cómo golpeaba Pablo? ¿Cómo peleaba Pablo? Como lutava Paulo? Como Paulo brigava? Peleaba al aire, Ele pelejava com o ar? golpeaba al aire. Ele golpeava o ar? Dice que golpeaba ¿qué? Diz que golpeava o quê? Su cuerpo. Seu corpo? ¿Por qué el cuerpo? Por que o corpo? Porque no hay tentación que no sea humana. Porque não há tentação que não seja humana. Ese cuerpo que tú tienes contiene la ley del pecado. Esse corpo que você tem contém a lei do pecado. Y hay que cuidarse de ese cuerpo. E tem que se cuidar desse corpo. Entonces Pablo dijo: Então Paulo disse: yo no golpeo el aire, Eu não golpeio o ar, porque no hay nada en el aire. porque não há nada no ar. Tú has visto iglesia, te reprendo, Satanás. Você já viu a igreja? Te repreendo, Satanás. Ven aquí, ven que te amarro, Vem te aqui que eu te pisoteo. amarro e piso. ¡Fuera! Fora! Yo recuerdo una hermana que tenía un programa de radio después de nosotros. Eu me lembro de uma irmã que tinha um programa de rádio depois do nosso. Y cuando nosotros salíamos de la cabina de la radio, E quando nós saíamos da cabine da rádio, ella entraba ela entrava y decía: limpio los aires. e dizia: Limpa os La ares. sangre de Cristo limpia los aires. Sangue de Cristo limpa os ares. Reprendo al diablo. Repreenda o diabo. Ella tiraba golpes al aire. Ela dava golpes no ar.
Porque ella pensaba que los demonios estaban sueltos. porque ela pensava que os demônios estavam soltos. Como nosotros hablamos de predestinación y de gracia, E como nós falamos de predestinação e graça, y ella no entendía, pensaba que era falsa doctrina, e ela não entendia, pensava que era falsa doutrina. pues ella empezó a reprender los demonios. Pois então ela começou a repreender os demônios. Así hay muchos pastores hoy. Assim há muitos pastores hoje. Hermano, yo siento en esta noche un espíritu pesado. Eu sinto nesta noite um espírito pesado. Yo siento una carga demoníaca aquí, hermano. Eu sinto uma carga, um peso demoníaco aqui, irmãos. ¿Cuántos quieren ser libres de esa carga? Quantos querem ficar livres deste peso? Pase al frente que yo voy a orar por usted. Venha à frente que eu vou orar para você. Y esas presiones diabólicas van a salir cuando yo te hable. E essas pressões diabólicas vão sair quando eu te falar. Que mucho Dios te ama a ti. Como Deus te ama muito a você. ¿Tú sabes por qué yo sé que Dios te ama mucho a ti? Sabe por que eu sei que Deus ama muito a você? Porque estás aquí. Porque você está aqui. ¡Libre! Livre! Mira si Dios tiene planes contigo, Olha, se Deus tem planos contigo, que no te dejó allá. que não te deixou lá. Porque si Él te deja allá, Porque se Ele te deixa lá, a esta hora estuvieras aquí en el altar llorando. a esta hora você estaria aqui no altar chorando. Y yo encima de ti reprendiendo. E eu em cima de você repreendendo. Así estaría yo reprendiendo al diablo. Assim eu estaria repreendendo ao diabo. ¿Verdad que sí? Verdade que sim? Así estaríamos nosotros. Assim estaríamos nós. Pero gracias a Dios que la verdad nos hizo libres. Mas graças a Deus que a verdade nos fez livres. Hoy dormimos tranquilos, Hoje reposados. dormimos tranquilos, repousados. Hoy honramos la sangre de Jesucristo. Hoje honramos o sangue de Jesus Cristo. Hoy decimos Jesucristo ganó la batalla. Hoje dizemos Jesus Cristo ganhou a batalha. Destruyó al diablo. Destruiu o diabo. Quitó el pecado. Tirou o pecado. Y mató la muerte con la muerte. E matou a morte. Abba Padre. Abba, Pai. Así es. Vamos a terminar con un verso. Vamos terminar com um verso. Este es el verso que siempre la gente usa. ¿Y por qué Pablo dice esto en Efesios? Este é o verso que sempre as pessoas usam. E por que Paulo disse isso aos Efésios? Efesios capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Dice así. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok, cuando tú lees ese verso, Ok, quando você lê esse verso, ¿para dónde tú miras? para onde você olha? Si tú miras para arriba, Se você olha para cima, no tienes revelación. não tem revelação. Vamos a leer otra vez. Vamos ler outra vez. Verso 12. Verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok, acabamos de leer Ok, acabamos de ler que Pablo no tiraba golpes al aire, que Paulo não dava golpes ao ar, sino que golpeaba su cuerpo. senão que ele golpeava o seu corpo. Ahora él dice Agora ele diz que la lucha que a luta no es de carne y sangre, não é de carne e sangue, sino contra principados, senão contra principados, porque son dos luchas diferentes. porque são duas lutas diferentes. La primera lucha A primeira luta de Corintios, de Coríntios, donde Pablo dice, yo no golpeo el aire, sino que golpeo mi cuerpo, onde Paulo disse, eu não golpeio o ar, senão que eu golpeio o meu corpo, es una lucha personal de cada creyente, é uma luta pessoal de cada crente, llevando el cuerpo a sujeción levando o corpo à sujeição, para ser heraldo al final de la carrera, para ser vencedor ao final da carreira, llevando su cuerpo cautivo. levando o seu corpo cativo. Pero Efesios 6
Mas Efésios 6 es una segunda lucha. é uma segunda luta. Es otra lucha. É outra luta. Es una lucha doctrinal É uma luta doutrinal de principados que usan la mentira para atacar la iglesia. de principados que usam a mentira para atacar a igreja. Por eso Pablo dice, vestíos con toda la armadura de Dios, Por isso Paulo disse, vestivos de toda a armadura de Deus, con la espada de la palabra, com a espada da palavra, con el escudo de la fe, com o escudo da fé, con el yelmo de la salvación. com o elmo da salvação. Estos son símbolos espirituales, son ejemplos Isso são símbolos e são exemplos que tienen que ver con conocimiento, con que revelación. têm a ver com conhecimento, com revelação. Porque esta lucha son de principados y potestades en los lugares celestiales. Porque essa luta são de principados e potestades nos lugares celestiais. En los lugares celestiales. Nos lugares celestiais. No en los lugares celestiales. Não nos lugares celestiais. En los lugares Nos celestiales. lugares celestiais. Aquí estamos en lugares celestiales. Aqui estamos em lugares celestiais. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. ¿Recuerdan el estudio del viernes pasado? Você se lembra do estudo de sexta passada? El tercer cielo es el paraíso. O terceiro céu é o paraíso. Y si hay un tercer cielo, E se há um terceiro céu, hay un primer cielo. há um primeiro céu. Y la iglesia está en lugares E celestiales. a igreja está em lugares La celestiais. iglesia no está en el paraíso. A igreja não está no paraíso. La iglesia está en lugares A celestiales. igreja está em lugares celestiais. Pues estos principados están en las regiones celestiales. Pois estes principados estão nas regiões celestiais. Están en la comunidad. Estão na comunidade. Están en la política. Estão na política. Están en la iglesia, en el sistema religioso. Estão na igreja, no sistema religioso. Y son espíritus de maldad E são espíritos de maldade que vienen a engañarte con la mentira. que vêm te enganar com a mentira. Por eso la iglesia tiene que vestirse de este conocimiento, Por isso a igreja tem que se vestir desse conhecimento, de esta armadura, dessa armadura, para que no seas engañado, para que você não seja enganado, para que puedas resistir en el día malo. para que possa resistir no dia mau. ¿Está entendiendo? Está entendendo? Ese Efesios 6 no son demonios sin cuerpo. Esse Efésios 6 não são demônios sem corpo. Está hablando de hombres con corbatas, con pantalones, con camisa que hablan. Está falando de homens com gravatas, com calça comprida e camisas que falam. Son principados en las regiones celestes. São principados nas regiões celestiais. Son de este siglo. São deste século. Y para estar en este siglo hay que tener carne y sangre. E para estar neste século tem que ter carne e sangue. Ahora voy a terminar con esto. Agora eu vou terminar com isso. Pablo tiene un sinnúmero de versos Paulo tem um sem número de versos donde habla de Satanás, onde ele fala de Satanás, donde habla del diablo. onde fala do diabo. Por ejemplo, Por exemplo, Pablo dice Paulo diz a los efesios, aos Efésios: no deis lugar al diablo. não deis lugar ao diabo. A Timoteo le dijo A Timóteo ele disse que el tentador no os tiente. que o tentador não vos tente. A los corintios le dijo, E aos Coríntios ele disse: conocemos las maquinaciones de Satanás. conhecemos as maquinações de Satanás. ¿Será que Pablo está diciendo que todavía Satanás está vivo? Será que Paulo está dizendo que Satanás ainda está vivo? Que en un verso dice que fue destruido Que em um verso ele diz que foi destruído. y en otro verso dice que todavía está vivo. E em outro verso ele diz que ainda está vivo? ¿Será que Pablo se contradice? Será que Paulo se contradiz? No, Não. el diablo fue destruido. O diabo foi destruído. Pero aunque el diablo fue destruido, Mas ainda que o diabo tenha sido destruído, Pablo le llama Satanás a esta carne. Paulo chama esta carne de Satanás. Por eso Pablo dice, conocemos las maquinaciones de Satanás. Por isso Paulo disse: conhecemos as maquinações de Satanás. En otro momento dijo, Em outros momentos disse: quítame este aguijón, Señor. tira-me este aguilhão, Senhor. Un mensajero de Satanás. Mensageiro de Satanás. ¿Y dónde estaba ese mensajero? E onde estava esse mensageiro? En la carne, porque era un aguijón en la carne. Na carne, porque era um espinho na carne. No era un demonio, Não era um demônio, era un aguijón en la carne que lo abofeteaba. era um aguilhão na carne que lhe esbofeteava. Quiere decir, cuando Pablo usa la palabra Satanás, Quer dizer que quando Paulo usa a palavra Satanás, se está refiriendo a este cuerpo, está se referindo a este corpo. porque el ángel
Satanás, el ángel diablo, el ángel Lucifer, ya fue destruido. Porque o anjo Satanás, o anjo diabo, o anjo Lucifer já foi destruído. Pregunto yo, Pergunto eu, ¿será destruido Satanás? será destruído Satanás? ¿Será que el diablo existe y un día Será será destruido? Será que o diabo existe e um dia será destruído? La Biblia dice A Bíblia diz que Jesucristo que Jesus Cristo aniquiló aniquilou al que tenía el imperio de la muerte. aquele que tinha o império da morte. Los profetas dijeron que iba a dejar de ser, Os profetas disseram que iria deixar de ser, que un día Dios iba a matar al dragón. que um dia Deus iria matar o dragão. Jesús dijo, Jesus disse: ahora el príncipe será echado fuera. agora o príncipe será lançado fora. Jesús dijo, Jesus disse: cuando venga el Espíritu de verdad, quando vier o Espírito da verdade, iba a convencer a la iglesia iria convencer a igreja de que el diablo ya fue juzgado, de que o diabo já foi julgado, ya fue destruido, já foi destruído, ya fue despojado. já foi despojado. Pregunto yo, Pergunto eu, ¿estás tú convencido de eso? você está convencido disso? Entonces el Espíritu de verdad convenció tu vida. Então o Espírito da verdade convenceu a tua vida. El Consolador convenció tu mente. O Consolador convenceu a tua A mente. través de este apostolado, Através deste a apostolado, través de nuestro apóstol José Luis de Jesús, através do nosso apóstolo José Luís de nos Jesus, convenció el Señor nos convenceu o Senhor de que el pecado fue quitado de que o pecado foi aniquilado y que el diablo fue e destruido. que o diabo foi destruído. Abba, Padre. Abba, Pai. Así es. Bien, pues ahora los que quieren ser librados de Satanás pasen acá al frente. Bem, agora então os que quiserem ser livrados de Satanás, passem aqui à frente. Yo voy a orar por usted. Eu vou orar por vocês. ¿Recibieron la palabra? Receberam a palavra? Oye, haz feliz a alguna otra persona. Haz feliz a alguien. Olha, faça feliz a uma outra pessoa, faça feliz a alguém. Lleva este papel a alguien. Leve este papel a alguém. Llévale el caseo o dale el estudio tú mismo. Leve o cassete ou então dele o estudo você mesmo. Reúne un grupo de personas y háblale la palabra. Reúna um grupo de pessoas e fale da palavra. Yo felicito a José. Eu felicito a José Carlos. José Carlos. Mire, él dice que compró un espacio en la radio Ele disse que comprou um espaço na rádio y ahora quiere poner los cassettes del ministerio por la radio. Por e ese agora quer pôr os cassetes do ministério pela rádio. Eso es para que la palabra corra. Isso é para que a palavra corra. Ojalá 20 más hicieran eso mismo. Oxalá 20 mais fizessem isso Y assim. llenáramos a Brasil de esta palabra de E gracia. enchêssemos o Brasil desta palavra de graça. ¿Esa es esa palabra?